Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Desenvolve Oeste Paulista Podcast. É uma alegria ter vocês que nos assistem e nos acompanham nas redes sociais e no YouTube conosco em mais este episódio. Hoje vamos falar sobre desenvolvimento regional, associativismo, empreendedorismo e o papel das lideranças locais na construção de cidades mais fortes. Para essa conversa, recebemos Cláudio Tonol, presidente da Associação Comercial de Oswaldo Cruz. Cláudio, seja muito, mas muito bem-vindo. Eu que agradeço essa oportunidade que nos é dada de trazer aqui um pouquinho a respeito daquilo que é a Associação Comercial de Oswaldo Cruz, o nosso Multiplique também, o Fórum de Desenvolvimento Econômico e Social, que nasceu dentro da Associação Comercial, que nasceu dentro do Rotary. Que legal. Então, a associação completa esse ano, em novembro, 67 anos de existência. E durante todo esse período, vem trabalhando no desenvolvimento não só da nossa cidade, mas de uma região. Então, eu agradeço imensamente, Wilson, por essa oportunidade de estarmos aqui nesse seu projeto muito bonito, muito valoroso. Eu que agradeço o aceite do convite, né, Cláudia? A gente já se conhecia, né? Já tinha um contato aí pelo WhatsApp, já fui para um evento do Multiplique lá atrás. Então, assim, eu agradeço realmente o aceite do seu convite. Também recebemos aqui no estúdio Edilson Zanetti, presidente do Multiplique, empresário da área de comunicação. Edilson, bem-vindo, meu amigo. Oi, Wilson, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. É muito importante a gente dividir um pouco e colaborar com as nossas cidades vizinhas, com os nossos amigos, um pouquinho do que é o projeto do Multiplique. Como o Cláudio Tonol disse, nasceu dentro da associação comercial. Eu também sou o diretor da associação, participo de lá há algum tempo e hoje presido, estou à frente do Multiplique. E é um grande prazer estar presente aqui com vocês, Wilson, com o Carlos. Muito obrigado pelo convite. Maravilha. E comigo aqui, mais uma vez na bancada, grande Carlos Freitas, vice-presidente da OIPP. Carlos, bem-vindo e vamos junto em mais um episódio que vai ser muito bacana, hein? Vai ser muito bacana. Bom, primeiro, boa noite a todos os telespectadores, né? Boa noite aos nobres convidados e muito obrigado por vocês terem vindo e compartilhar conosco, né? Esse sucesso de Oswaldo Cruz. O sucesso não se colhe do dia para a noite, né? Então nós vamos aprender um pouquinho do que está acontecendo lá. Isso mesmo. Isso aí. Bom, para começar e dar o pontapé inicial, eu vou pedir para cada um dos nossos convidados falar um pouquinho, antes da gente entrar em associação comercial e tal, falar um pouquinho da sua trajetória, né? Se vocês nasceram aonde, né? Como é que foi essa jornada de vocês, para vocês chegarem hoje a serem o presidente da associação comercial e o outro presidente do Multiplique. Tá. Quem começa aí? Bom, eu sou da terrinha mesmo, né? De Oswaldo Cruz, nascido lá, de uma família de pioneiros. Oswaldo Cruz foi fundada ou teve a sua emancipação em 1941. Esse mês fez 83 anos de existência. E meus pais chegaram lá em 1944, por aí. Uma família humilde de cafeicultores. Sou o quinto filho. Fiz técnico em agropecuária e, posteriormente, me formei em Direito. Atuo na área jurídica, tenho meu próprio escritório. Sou sócio proprietário de uma farmácia de manipulação. Eu sempre falo, o meu escritório é o melhor escritório de Oswaldo Cruz, eu acho. A minha farmácia de manipulação é a melhor de Oswaldo Cruz, eu acho. Se os outros são, aí não me... Mas... E é o melhor presidente da Associação Comercial de Oswaldo Cruz também, né? Sou pecuarista, né? Tá no sangue. Então a gente seguiu aí os laços da família.
né? Que bacana. Sou casado com a Elisandra, já há quase 25 anos. Possuímos 2 filhas, a Júlia e a Helena, já jovens. E atualmente presidente da Associação Comercial. Já participei de outras entidades, Rotary, participo da CATOC, da diretoria da CATOC, que é um centro de recuperação de problemas com vícios, né? E também um dos idealizadores e o primeiro presidente do Fórum de Desenvolvimento Econômico e Social de Oswaldo Cruz, que é o Multiplique, né? Então, em resumo, essa é a minha trajetória. Legal. Bom, vamos lá. Venho também de uma família humilde, sou de Oswaldo Cruz, sou nascido em Parapuã, mas logo em seguida minha família foi para Oswaldo Cruz. Sou o primeiro de 3 filhos, sou casado, estou hoje com 46 anos, casado com a Cláudia, também tenho uma filha, a Caroline. Vou fazer igual o Dr. Tonal falou agora, que eu acho que é interessante, né? Sou o pai da Caroline, ela faz direito aqui em Tupã, e para mim uma das melhores comunicadoras que eu já conheci. Ela gosta de gravar conteúdo, né? Ah, que legal. Então para mim é uma das melhores comunicadoras que eu já vi. Tem que ser, né? Com certeza. E sou proprietário de uma agência de publicidade. Passei por transições de empresas diferentes, trabalhei em banco, trabalhei em rede de varejo. Então, a minha construção, na verdade, empresarial... Por curiosidade, que banco? Trabalhei no Banco Santander por 8 anos Tá. E na rede Magazine Luiza por mais 9 anos. Iniciei como vendedor no Magazine Luiza, passei no processo seletivo, me tornei gerente regional, fui embora para Santa Catarina, morei em Chapecó. Chapecó inaugurei mais de 60 lojas, fiz uma transição para Belo Horizonte, passei um período lá, depois Ribeirão Preto. E voltei para Oswaldo Cruz, fui trabalhar no banco. Rodou bastante, hein? Rodei, graças a Deus, sim. Isso dá um aprendizado incrível, né? Na verdade, acho que toda a minha bagagem vem desses lugares, né? Então, são ambientes que eu tenho muita gratidão. Sim. Porque foi onde construiu a minha trajetória de conhecimento de negócio. Sim. E estando em Oswaldo Cruz, trabalhando no banco, eu comecei a sentir a necessidade de criar algo diferente. Lá já existia algumas agências, mas não no segmento, não da forma que eu sempre pensei que seria interessante. E nós criamos um ambiente lá voltado para isso aí, né, para a agência de publicidade, e começamos a nossa trajetória. E a minha esposa junto comigo. Na verdade, ela é a dona e eu trabalho para ela, né? Não tem como... Bacana. E aí, ao longo do tempo, comecei a participar da associação, me envolvi nos projetos, iniciei esse projeto junto com o Tonol, né? Só tem um detalhe, Tonol, ainda bem que ele não falou que ele foi o melhor presidente do Multiplique, né? Ele esqueceu. Fiquei olhando. E hoje estou presidindo o Multiplique. Legal. Carlos? Bom, eu gostaria de entender um pouquinho, né? Se a gente entrar nessa seara, do que levou vocês, né? Já que a gente está falando desse início, o que levou vocês a entenderem que investir nesse desenvolvimento valeria a pena? Qual que foi a virada de chave para que isso acontecesse? Aonde que foi esse insight que vocês tiveram, né? Para entender que isso era algo constante, perene, que deveria ser um processo de médio e longo prazo, né? Essa construção. Primeiro nós temos que avaliar a questão de desenvolvimento e de crescimento, né? Oswaldo Cruz, vamos falar mais da Alta Paulista, né? E mais ainda sobre Oswaldo Cruz, que é onde a gente reside e tem um conhecimento um pouquinho maior, né? O desenvolvimento, ele abrange mais pessoas, ele gera riquezas para mais pessoas, né? Desenvolvimento social, principalmente. E o crescimento, ele é em outro aspecto. Você pode trazer uma grande empresa que vai gerar um crescimento econômico,
mas pode ser que não gere um desenvolvimento econômico, tá? E é isso que nós sentimos. Se você pegar hoje, nós estamos vivendo ou vivenciando, e não só na nossa região, mas vamos dizer a nível Brasil, um apagão de mão de obra, né? E muitas vezes nós precisamos não de uma grande empresa, mas nós precisamos de empregos que deem uma melhor remuneração. Fizemos um levantamento específico para Oswaldo Cruz, esmiuçamos o sistema econômico de Oswaldo Cruz com 48 quinais, dos quais chegamos a 3, que seriam os pilares para o crescimento. Crescimento não, para o desenvolvimento da cidade, tá certo? Mas para isso também nós tivemos que conhecer, até chegar nesses números, nós tivemos que conhecer Oswaldo Cruz e conhecer o comparativo de Oswaldo Cruz com outras referências. Nós pegamos Adamantina, da qual Oswaldo Cruz pertence à microrregião, Presidente Prudente, da qual Oswaldo Cruz pertence à regional administrativa, e o estado de São Paulo, certo? Nós chegamos nos números que precisamos desenvolver a área da educação, focar na educação, que é o primeiro pilar que nós chegamos. Saúde, nós temos uma evasão, para você ter uma ideia, mensal de Oswaldo Cruz, somente para Presidente Prudente, de algo em torno de R$2 milhões por mês, que saem de Oswaldo Cruz. Que as pessoas saem de lá para consumir aqui. Consumir aqui. E o terceiro pilar, que é o setor de serviços, onde ocorre uma maior remuneração do setor produtivo de Oswaldo Cruz. Especificamente, setor de serviços de transportes, que Oswaldo Cruz tem uma grande gama de transportadoras, e focamos também no setor de turismo, que nós possuímos lá a elevação da Igreja Católica para santuário, recentemente. Então, isso chama uma quantidade significativa de romeiros, tá? É onde nós chegamos a esse diagnóstico de que nós precisaríamos focar especificamente nesses setores para gerar um desenvolvimento econômico e atender uma demanda dos nossos associados. Esse estudo ele foi feito via associação comercial? Pela associação comercial ou não? Sim. Sim. Ela que tomou a frente desse processo. Ela que tomou a frente. Nós iniciamos com 12 parceiros, corrigindo, 12 indivíduos, que buscamos parceiros em empresas totalmente de maneira particular, certo? Patrocinadores, não nada de recurso público, e aonde nós conseguimos fazer esse diagnóstico. Não existe nada semelhante na região. Nós possuímos um retrato de Oswaldo Cruz que outras cidades não possuem. E está disponível ao público, tanto que fica disponível na nossa plataforma. Qual que é a plataforma? Aí é o Zanetti. Na verdade, é o próprio site do Multiplique, né? O portal do Multiplique, que é o multiplique.org.com. Então, todo o projeto, todo o levantamento que foi feito por essa empresa, a gente fez todo esse processo de estruturação, né? Amadureceu todo ele e começamos a fazer a implantação. Mas todo o plano, todo o projeto desenvolvido, levantamento de informações, fica disponível. São em 3 cadernos, né? O 4º caderno já é o lançamento do projeto, mas fica dentro de 3 cadernos disponível, tá?
O quarto caderno, ele é como ocorrem as equipes que discutem os projetos. Como se desenvolve, né? Como se desenvolve. É a receita do bolo. Sim. Então, uma das primeiras providências que a gente toma quando ingressa um novo voluntário ou quando se forma um novo grupo é que ele entenda o que é o Multiplique. Na sequência, nós procuramos extirpar o achismo. Uhum. Nós discutimos, divergimos, mas ao final todos têm que chegar a um consenso comum e a partir dali desenvolver o projeto. Isso está no quarto caderno, tá? Legal. Começamos com 12 voluntários, hoje nós somos mais de 200 profissionais Contribuindo com o projeto. contribuindo. Praticamente todos os dias tem uma reunião ou mais. Que legal. E como é que essa experiência profissional que vocês relataram lá no início contribui, né, nessa junção, nesse crescimento, nessa união entre as entidades, entre as pessoas? Né? Quando você é voluntário, você aprende a olhar de uma maneira diferente para o semelhante. Tanto que a qualificação de voluntário é aquela pessoa, jovem ou adulto, que doa um serviço ou um trabalho ou algo sem qualquer remuneração em troca. Sim. A partir do momento que você vivencia essa condição, você começa a enxergar a política pública de uma maneira diferente. É onde você busca se inserir nessa discussão e colaborar de uma forma melhor para a sua comunidade ou para o próximo. E importante, você não tem mandato, você não tem prazo de validade. Você está ali enquanto você está satisfeito. Você não é obrigado, você não... Então, é uma maneira satisfatória de você se doar para algo melhor. Isso é o que gera essa impulsividade de dar continuidade nesses projetos. Que bacana, né, Carlos? Um depoimento fantástico. Fantástico, né? Esse amor, né? Essa atenção focada no desenvolvimento, isso já trouxe reflexos, números. De concreto, o que você consegue hoje materializar em termos de projetos, desenvolvimento ou, né, economicamente, Sim. falando, para Oswaldo Cruz? Vamos lá, Carlos. Só vou tocar no assunto da pergunta anterior. Eu sou uma pessoa que sou movido a desafio, né? Como eu disse, eu venho de uma família bem simples, passei por todo esse processo. A minha faculdade eu fui começar a fazer com 29 anos, então foi quando eu tive a oportunidade. E quando eu enxerguei a oportunidade de participar de um projeto desse, eu falei, é mais do que o momento de vivenciar algo diferente do nicho empresarial. Isso para mim foi muito importante. E na sequência de começar a participar, eu comecei a conhecer um pouco mais sobre voluntariado. E hoje eu sou uma pessoa que defendo muito a questão do voluntariado. E acho que o voluntariado precisa estar em todos os lugares. Porque hoje, até mesmo para um gestor público, se ele não participar por um voluntariado, ele não consegue entender aquilo que precisa ser feito na íntegra. Porque o voluntário, ele participa porque ele quer doar o tempo dele. Então, o voluntariado, o Tonal falou uma coisa muito importante, ele precisa estar na essência e no DNA de uma pessoa que quer ou que busca o desenvolvimento de um lugar ou de um ambiente. Então, eu vejo nesse formato também. Agora, falando de números, falando do que o Multiplique já fez até hoje, né? Nós temos alguns projetos, são mais de 15 projetos que foram desenvolvidos. Vou citar 2, até como exemplo, para a gente ter uma base. Hoje nós temos um projeto chamado Escola da Nuvem, que é onde nós trabalhamos com programação em nuvem para jovens.
Nós buscamos ali jovens que têm interesse em aprender uma parte de programação, passa por todo um processo em parceria com a Amazon, tá, com a AWS, na parte de conhecimento. No final, eles realizam uma prova, tá, e aqueles que estão aprovados nessa prova, eles têm uma facilidade maior. Aqueles que não estão, eles têm uma oportunidade também de buscar aí se colocar no mercado de trabalho. Então, hoje, de todo o grupo que nós fizemos, nós temos mais de 20 jovens que já foram empregados por causa da programação em nuvem. Esse é um projeto que é muito forte e voltado para o jovem. Mas nós temos um outro projeto que é a parte do ArtPlic. O que é isso daí? No Oswaldo Cruz, a gente sabe que sempre teve artesãos ali, só que não eram organizados, eles não tinham uma estrutura organizada. E dentro de um dos eixos nossos, dentro do núcleo nosso, que é o Multiplique Mulher, identificou essa oportunidade, essa possibilidade de começar a gerar emprego e renda, né? Fazer uma organização. E ali elas começaram e desenvolveram um projeto que finalizou como ArtPlic. Hoje é uma associação. E lembrando, tá? Todo esse projeto foi desenvolvido dentro do Multiplique pelas mulheres do Multiplique Mulher, junto com o pessoal da educação. Mas a parte da até associação, nós que estruturamos tudo, nós organizamos tudo e entregamos tudo pronto para ela. E elas daí para frente deram sequência. Hoje nós temos mais de 30 artesãs dentro dessa associação. Tá? Hoje elas realizam feiras não somente em Oswaldo Cruz, mas também na região. Participam de feiras que já juntaram mais de 70, 80 artesãs e é voltado tudo para o sexo feminino. Tá? É um artesanato no mundo feminino. E hoje ali gera emprego, gera renda e vocês precisam de ver o ecossistema que criou entre elas, a felicidade que tem. Para vocês terem uma ideia, tem até depoimento de senhoras que falavam assim, nossa, eu não tinha o que fazer, eu não sabia o que eu ia fazer. Vivia deprimida e hoje eu tenho um lugar para ir, um lugar para conversar e para poder fazer alguma coisa. E além de tudo isso daí, está gerando ocupação, está gerando ali a oportunidade de se interagir com outras pessoas e gerando renda para elas e para o município. A gente fala então, nesse caso, né, que não é só a renda que está aí implícita, né? Não, o bem-estar vai muito além. Vai muito além, né? Quer dizer, trabalha com a emocional, a inclusão. A inclusão, exatamente. Por isso que, diferente de alguns locais que possuem o Fórum de Desenvolvimento, nós incluímos o social. Então, é Fórum Econômico de Desenvolvimento Econômico e Social. Econômico e Social. Esse foi a preocupação. Além desses dois exemplos aí citados pelo Zanetti, nós temos também a Trilha do Empreendedorismo. Um dos primeiros projetos. O que é a Trilha do Empreendedorismo? O empresário ou aquele que vai empreender, tem um projeto em mente, ele vai até, hoje, a Associação Comercial encampou esse projeto, ele vai até lá, vai ser atendido, vai expor as suas dúvidas, vai expor o seu projeto, ele, de maneira gratuita, ele vai receber um atendimento de um especialista na área jurídica, na área econômica, marketing, ou até mesmo aquele que necessita de um atendimento na área psicológica também, porque nós temos empresários que muitas vezes se encontram aí numa situação mais difícil, mais difícil, na área de departamento pessoal, isso de maneira totalmente gratuita. Nós já atendemos até hoje 60 empresas e mais de 1.000 pessoas passaram pela trilha do empreendedorismo, em razão também dos cursos que a trilha promove. Então, temos isso, temos também os cursos. Atualmente estamos desenvolvendo aí curso de inteligência artificial, o curso de marketplace, tudo através da trilha. Tá? Então, isso é oriundo tudo dos projetos do Multiplique. E também a questão dos jovens, que é uma grande preocupação. O levantamento que nós tivemos é que, se não fizermos algo, e foi o que motivou muito, em 2050, nós vamos ter uma redução significativa na população de Oswaldo Cruz.
principalmente na população economicamente ativa, em razão da evasão dos jovens. Então, a preocupação nossa é manter essa mão de obra, esses jovens, na cidade. Que legal. Falando hoje, por exemplo, do papel... Bom, antes de continuar, cara, eu estou entusiasmado, Cláudio e Edilson, com isso que vocês acabaram de falar aí, de todo esse envolvimento, né, Carlos? Acho que isso é inspirador, é sensacional. E assim, deixo registrado aqui no episódio os parabéns por isso, cara, porque é um trabalho que me deixou encantado. Quero, se eu tiver a oportunidade, de conhecer isso mais de perto. Acho que pode fazer toda a diferença para outras cidades e outras regiões, né, Carlos? Pode me convidar que eu vou junto. Então. Eu já estendo para vocês, dia 24 de julho, uma sexta-feira pela manhã, nós teremos lá em Oswaldo Cruz, na Associação Comercial, a reunião da FACESP. Todas as associações comerciais da RA 17. Sim. Vocês estão convidados para participarem, vocês vão conhecer, nós vamos ter um horário especial para o Multiplique, para a apresentação do Multiplique. Vocês vão conhecer as dependências do Multiplique, da associação, e também ter a oportunidade de ouvir as outras associações também a respeito do interesse que elas demonstram em tomar como modelo o nosso fórum. Uma pergunta que eu ia te fazer, mas você já respondeu parte dela, que dia e aonde funcionaria o Multiplique, né? Então, assim, esclarecendo, é uma reunião mensal que vocês têm na sexta-feira, dentro da associação? Como que funciona? Não, essa reunião é da FACESP. Da RA 17, que a vice-presidência é o Ricardo aqui, de Presidente Prudente, né? E é composta por todas as associações aqui que pega a Alta Paulista e a região aqui de Prudente, tá? Na oportunidade, nós vamos ter essa reunião. A Associação Comercial, ela tem a sua sede própria lá em Oswaldo Cruz, um prédio novo, mais de 700 metros quadrados de construção, 2 andares, e o andar superior praticamente é ocupado pelo Multiplique. Então, nós cedemos. As atividades tanto da associação quanto do Multiplique são diárias. Normalmente o Multiplique se estende até as 21 horas, porque como são voluntários, muitas vezes empresários, profissionais liberais, então a disponibilidade é após as 18, né, que ocorrem as reuniões. Os cursos também, alguns ocorrem após as 18. E no caso dos jovens, que nós temos aí o primeiro Impulsionando Jovens Carreiras, que é para explicar para o jovem como se portar no primeiro emprego, como estruturar um currículo, como se portar numa entrevista. Este ocorre no sábado, no período das 8 da manhã até as 13 horas. Então, a ocupação do espaço full time, né? Full time. É concorrida, na verdade. E como é que é feito esse trabalho? Por exemplo, a gente está falando muito dos jovens, né? Como é que vocês fazem com que esse jovem vá no Multiplique, ele se interesse? É feito um trabalho de conscientização em escolas? Como é que é esse trabalho de captação? Eu queria entender um pouco isso, né, Carlos? Bacana. Sim, hoje o Multiplique, como ele tem uma vertente, vamos lá, só para poder abrir para vocês. O Multiplique, ele é composto por um comitê gestor, tá? Então, tem um ambiente de comitê gestor que realiza uma reunião mensal, onde ali a gente trata tudo o que precisa ser realizado, e o que precisa ainda analisar o que foi feito, o que não foi feito. E aí nós temos 3 eixos, que é saúde, educação e serviço, né, / turismo. Junto com esses 3 eixos, nós temos 2 grupos de apoio, 2 núcleos de apoio, que é o Multiplique Mulher e o Multiplique Jovem.
Então, esses 5 pilares é o que trabalha no desenvolvimento dos projetos, tá? Então, esse é um ponto. Quando o Tonoal falou que tem reunião todos os dias, praticamente tem reunião todos os dias, porque esses 5 pilares trabalham quase todos os dias, uma vez por semana ou a cada 15 dias se reúnem. Além desses 5 pilares se reunir, após isso daí nascem as câmaras técnicas, que aí são os projetos que nasceram. E depois de nascer esse projeto, então as câmaras técnicas trabalham para o desenvolvimento e entrega final do projeto. Na hora que a Câmara Técnica ela finaliza o projeto, ela traz para o seu núcleo, né, que ou Multiplique Mulher, ou Saúde, ou Jovem, e ali eles fazem a discussão final e traz o projeto para o comitê gestor fazer a validação. Tá? Então, tem todo um processo que a gente segue ali de estrutura. Então, essas reuniões são realizadas diariamente, como o Tonoal falou, e há uma disputa mesmo, porque é muita demanda. E um ponto importante que a gente falou aqui, mas eu quero ressaltar, é que todo o trabalho que é desenvolvido, tanto dentro do Multiplique, como boa parte dos trabalhos que acontecem dentro da associação, é voluntário. Então, os profissionais que prestam serviço para a trilha são voluntários. Os profissionais que vêm capacitar os jovens na liderança, ali no Impulsionando Jovens Carreiras, são voluntários. Então, a gente tem uma articulação muito forte de voluntários. Respondendo à sua pergunta, como que nós fazemos esse processo dentro das escolas? O Multiplique Jovem, ele tem uma organização, uma estruturação muito boa. Então, quando vai ter um projeto, 30, 40 dias antes, eles começam a visitar as escolas. Também tem um trabalho muito forte dentro das redes sociais. Então, é o jovem falando com o jovem. Sim. Então, nós pegamos um jovem de 16, 19 anos, com o linguajar, com aquela conversa direta dele, e ele grava o vídeo falando com aquele jovem. Quando vai para as escolas, o jovem também vai fazer a visita nas escolas. Nós ali um pouquinho da velha, um pouco mais, da velha guarda, vamos dizer assim, a gente não participa tanto porque tem que deixar eles fazer esse trabalho. Porque incentiva o voluntariado, incentiva a participação. E quando a gente leva esses projetos, os jovens eles têm interesse. Apesar da gente estar vivendo um apagão muito sério, de muitos jovens não saber o que quer, não ter um objetivo do que buscar. É diferente da nossa geração, né? Que a gente já saía pensando no que eu ia fazer, como que eu ia fazer. Hoje não, hoje o jovem tem um pouco mais de dificuldade. E o objetivo do Multiplique Jovem é incentivar eles nesse ponto. Falar, olha, aqui tem um projeto que você pode seguir ou para cá ou para cá. Aqui você pode se autoconhecer, porque dentro de um projeto como Impulsionando Jovens Carreiras, são 10 módulos. Então ali nós temos aulas desde etiqueta, comunicação, oratória, psicólogo. Então, projetos. Nós temos um profissional que vai ali somente para ensinar como que estrutura um projeto do início, a entrega. E a finalização da entrega desse projeto ele é muito interessante. Só para vocês terem uma ideia, o jovem ele inicia com um conhecimento básico e ele sai com um projeto de entrega de uma empresa, uma entidade, e ele faz um pitch no final de venda daquele negócio. Então a gente incentiva toda a cadeia, toda a estrutura para um jovem sair ali com conhecimento de empreendedorismo, de poder se colocar no mercado de trabalho e entender como é que funciona esse sistema hoje. Então não fica só, digamos, na parte da palestra, na parte lúdica, né, informativa. Não, mete a mão na massa, entende o processo. Então, como você falou, começo, meio e fim. Né? Ele entende todo o processo, ele sai pronto para o mercado. Né? Por isso, talvez se justifique muito o sucesso que está acontecendo. Né? Eu vou abrir uma situação. A gente vem recebendo visitas, né, de alguns deputados, inclusive deputados aqui de Presidente Prudente, região, né, de São Paulo, porque conhecem, ficam sabendo sobre os projetos e eles vêm para conhecer. E todos eles que vêm ali, inicialmente a gente sempre entende, tem a visão de que vai fazer o meio político, coisa e tal, né? E no final eles acabam não fazendo o trabalho político deles ali com o nome. Eles saem dali com a seguinte visão: como que nós precisávamos de projeto como esse em todo o estado, em todas as cidades? Sim. Como que a gente precisava de ter mais comunidade engajada, de mais envolvimento da comunidade nos projetos da cidade? Porque hoje não dá mais para a gente ficar esperando para uma liderança pública ficar trabalhando somente em cima de projetos.
Se a sociedade não se organizar, se a população não se organizar, quem perde somos nós. Lá no final somos nós. Essa é uma fala que, inclusive, nós já debatemos aqui, né? Sim. Que se a sociedade civil organizada não entender o seu papel, esquece, porque o gestor público, ele tem 4 anos, né? Digamos que ele seja muito eficiente, ele vai colocar a casa dele em meio ano, ele sendo muito eficiente, ele vai colocar em meio ano a casa em ordem. Sim. E no outro meio ano, ou ele está disputando a reeleição, ou ele não pode fazer muita coisa. Ou seja, ele vai ter 3 anos úteis. De O trabalho. desorganizado vai ter 2. Sim. Se a sociedade civil não souber o que quer e não fizer projetos a longo prazo, quem precisa executar também não sabe o que tem que fazer. Então isso é muito bacana, um amadurecimento, porque a sociedade, ela é, sim, a mola propulsora daquilo que ela mesmo identifica na sua região. Agora, quando você faz isso com organização, participatividade, né, e um celeiro enorme de profissionais, fica mais fácil, né? Com certeza. E aí vem uma questão, né, que eu até ia fazer uma pergunta, mas aqui eu já começo a entender por que, né, Oswaldo Cruz, né, é referência no Empretec. Né? Me confirme, me corrijam se eu estiver errado, que hoje Oswaldo Cruz é o município que tem mais empretecos no Brasil. No Brasil. Né? Então, é um programa de empreendedorismo do Sebrae que trabalha muito a questão da mentalidade, da postura, né, da atitude. Né? Isso é reflexo desse trabalho também, né? Com certeza. Foram 14 empretecs. Tivemos mais um recentemente específico para os jovens, até 30 anos. Tivemos 2 participantes da associação comercial que eu direcionei para fazer. Então, com isso foram 15 empretecs. No porte de Oswaldo Cruz, é a cidade em primeiro lugar na realização desse evento no Brasil. Isso é reflexo, porque grande parte dos voluntários, eles já fizeram o Empretec, são empretecos. Ou seja, eles têm a consciência da sua responsabilidade perante a sociedade. E indo ao encontro do que você mencionou sobre a sociedade civil, é uma imposição, do meu ponto de vista, da sociedade civil, ela assumir esse papel. Porque eu sempre falo o seguinte: se você não faz, alguém faz por você. E aí o que sobra? É você aceitar ou criticar. E a crítica é a coisa mais fácil de se fazer. Sim. Certo? Oposição e crítica é a coisa mais básica. Agora, vai lá e realiza. Faz acontecer. Faça pra acontecer. Ver. Tá? Bom, em resumo, o Multiplique, aí eu vou falar como pecuarista, ele atende do mamando ao caducando. Tá? Ele vai desde os bebês, porque nós já discutimos no Multiplique Mulher a questão das creches. Nós tínhamos um problema lá em Oswaldo Cruz e eu vejo que isso tem em outros municípios também, que é a questão dos horários, né? Então a mulher, ela começa a trabalhar às 8 da manhã e sai às 18. Só que a creche fecha às 17. Certo? Então foi um problema levantado pelas mães, e as mulheres encamparam, fizeram um levantamento e levaram para o ente público. Tá? Por isso que eu falo que atende desde o... E também a questão das mulheres, o próprio Artplique, que atende aí mulheres de N idades, né? E nós temos também a parte rural, que é o Agroplique. Oswaldo Cruz possui cerca de 700 propriedades rurais e dessas, 70% seguramente são pequenas propriedades, de 5 a 10 alqueires. O que aconteceu?
na maioria delas, elas se tornaram improdutivas. E aí nós fomos buscar alternativas para essas pequenas propriedades. E nós iniciamos um projeto, inicialmente com a plantação do avocado, que é o abacate Res, né? Um valor agregado muito maior, inclusive voltado para a exportação. Então, no plano piloto, nós desenvolvemos toda a parte técnica, do plantio até a comercialização, com os engenheiros, com profissionais da área de exportação, inclusive. E hoje nós estamos ali num projeto piloto com 3.000 mudas plantadas em diversas propriedades, pequenas propriedades. Para vocês verem a abrangência que o fórum está tendo, né? Caraca. E esse projeto surgiu em um evento nosso, que é anual, que é o Eleva, onde, em média, são 3 noites de palestras intensivas, e essa edição foi específica para o setor do agronegócio, e essa ideia surgiu lá dentro. E a partir daí nós formamos uma câmara técnica e se desenvolveu esse projeto. Inclusive nós já estamos tendo alguma colheita já. Olha só. Já está tendo colheita do abacate. É dessa maneira que a gente vai evoluindo. A Câmara Técnica já foi citada 2 vezes. Na prática, como que ela funciona? A Câmara Técnica ela é composta por 10 elementos. Então, por exemplo, essa que era do avocado. Ela é composta por pessoas profissionais da área, engenheiro agrônomo, técnicos, técnico de comercialização, administrador, técnico de exportação, certo? Tudo isso. Então nós temos ali, ela é até 10 elementos, não é mais do que isso. A regulamentação nossa interna... Cada câmara. Cada câmara. Não permite mais do que isso. Ao resultado final da Câmara, ela é extinta, porque ela passa pela aprovação do comitê gestor, o comitê de gestor direciona para um parceiro que vai tocar esse projeto, que é o semelhante ao que eu mencionei das creches. Passou para a prefeitura, certo? E é o que, no caso das mulheres artesãs, se formou o Artplic, a associação. Aqui também está na fase de ou vai se formar uma cooperativa dos produtores ou vai se formar uma associação dos produtores. Fantástico. Então você detectou uma necessidade, uma falha, algo que poderia ser de interesse coletivo, monta uma câmara técnica. Monta uma câmara técnica. Essa câmara técnica vai dissecar, vai observar, vai trazer uma formulação para que aquilo se desenvolva e depois vocês vão passar dessa fase embrionária, vai achar uma forma de colocar ela para funcionar na prática. Exatamente. Perfeito. A incumbência principal dela é, primeiro, analisar se é viável ou não o desenvolvimento daquele assunto. É ela quem vai ditar isso daí, certo? Sim, é viável, em cima de dados. Sempre. Porque é aquilo que eu falei. Não do achismo. O achismo foi extirpado do Multiplic. Sim. Bacana. Bom, a gente está aí já com um tempo bastante avançado. Sério? O tema é muito bom, instigante. Não, na verdade, eu vou falar para vocês. É sério? Tá? Passou muito tempo assim? Nós estamos com 45 minutos já, né? Eu formulei uma pancada de perguntas aqui. Tá? Como vocês puderam ver que deu para perguntar umas 2, 3. O resto do tema foi rolando. A conversa muito boa e assim, simplesmente inspirador. Carlos, você quer fazer uma última pergunta aqui, já para já fazer o encerramento daí ou não? Bom, já que é a minha última pergunta, né? A gente teria 3 horas, pelo menos, aqui de conversa, mas... Eu tenho um carinho muito grande, a gente trabalha já há 10 anos com os jovens aqui em Presidente Prudente,
Então, qual que é a visão de vocês em relação a esse desenvolvimento antes desses projetos e após? Então, estou fazendo um recorte de tempo, quanto tempo que já existe, 5 anos, 10 anos, 15 anos, nesse recorte de tempo, né? Qual que era a perspectiva e qual que é agora daqui para frente, o que vocês veem que modificou na realidade sensível dessa juventude de Oswaldo Cruz? Bom, a minha percepção que eu tenho é na questão de evolução deles como pessoas. Então, assim, você pegar jovens que não têm perspectiva, que não têm um horizonte, envolver dentro de um voluntariado, envolver na participação de projetos, construir projetos, participar dos projetos e vivenciar esse resultado final, isso muda muito. Nós temos depoimentos de pais que falam, olha, meu filho começou a participar, era de um jeito. Hoje meu filho olha e fala assim, nossa, eu quero fazer mais coisas. Então, assim, quando nós começamos a envolver jovens dentro do voluntariado e na participação de elaboração de projetos, nós conseguimos construir uma base de sociedade mais sólida. Entenda? Não adianta colocarmos a culpa ou terceirizar sempre a culpa. A gente precisa fazer o nosso papel. E para fazer o nosso papel, a gente precisa envolver as pessoas. Tudo passa por pessoas. Então a gente precisa envolver. Quando a gente olha para o jovem que entra em um projeto como Impulsionando, sem saber o que fazer, às vezes até como se vestir ou como conversar, e você vê ele saindo de um projeto com uma vestimenta diferente, não estou falando de qualidade, eu estou falando somente de organização, vestimenta, com cabelo penteado, sabe? Já conversando de uma forma diferente, porque você é empresário, você chega ali, alguns jovens têm vergonha, mal dá a mão, mal cumprimenta, e aí você pega no final de um projeto, o jovem vem pegando na tua mão, te cumprimentando, agradecendo. Postura, sabe? autoestima. Uma postura. Então isso daí é uma coisa que não tem preço. Sim. Tá? Para mim, isso daí já é uma grande evolução, já é uma mudança. E hoje, o Wilson falou uma coisa que eu fiquei triste por questão do tempo. Porque nós temos outros projetos que não foi nem citado aqui, como o Hackathon. Sim, verdade. Eu fui, né? Em um deles. O Hackathon, eu vou ser muito honesto com vocês. Muitas cidades e grandes portos não conseguem realizar um Hackathon no formato que nós realizamos. Eu percebi isso no Hackathon que eu fui, isso foi o quê? Uns 3 anos, 4 anos atrás? Né? Existe uma preocupação muito de fazer Hackathon que se aplique à realidade da comunidade local, do comércio, Perfeito. Da indústria, né? Perfeito. Eu achei isso, assim, fantástico, porque as soluções que foram apresentadas no Hackathon foram, assim, espetaculares, né? Então, eu acho que isso é um grande diferencial também. E é reflexo. Agora começa a fazer sentido tudo que eu vi ali naquele Hackathon e, cara, com essa conversa que a gente teve hoje, faz todo sentido. É uma entrega de alto nível, tá? Sim. Isso eu digo com muita tranquilidade. Você pegar ali e colocar mais de 100 jovens em um ambiente que entra numa sexta-feira às 7 horas, 6 horas da tarde e sai no domingo às 5 horas da tarde. Isso. Com uma vibração, com emoção, sabe? De ter participado, de ter pegado um projeto do zero. Eu não sei qual você participou, mas a gente pega um exemplo da saúde, né, que também foi um projeto, teve agronegócio, saúde, mas eu vou falar da saúde porque nós tivemos ali uma pessoa que trouxe as dores, que foi um participante, foi um diretor do DataSUS. Então ele trouxe toda a bagagem do DataSUS ali, das dores e dificuldade, e colocou para aqueles jovens, e jovens de 17, 18, 20 anos, estudar, analisar dados e montar projetos para resolver problemas, para resolver dores. Então você pegar isso daí e fazer aqueles jovens trabalharem por 2 dias e meio ali, sem parar, porque eles atravessam noite, dia, sabe? É uma loucura. E você vê a entrega final, né, Tonal, daquele projeto, é uma coisa que não tem preço. Exatamente. O Tonal, porque assim, eu gosto muito que o Tonal comente, porque ele é um dos idealizadores, ele trouxe esse projeto, né? E eu sempre falo que a gente tem que dar mérito para quem tem mérito mesmo. Então ele é uma pessoa que
Eu não me importo quando ele fala muito do Multiplique e falo que ele foi o melhor presidente. A gente teve outros presidentes também, não desmerecendo, mas porque ele foi o idealizador. Então ele teve ali o DNA dele envolvido em todo o projeto, né? É fácil a gente pegar a estrada pavimentada, né? Com certeza. Mas alguém lá atrás precisou espalhar o cascalho, fazer a fundação, né? Bacana isso. Eu vi essa luta. Mas eu quero enaltecer o papel da associação comercial. Sim. Certo? Se não fosse a associação abraçar essa ideia lá atrás, se dedicar aos parceiros também, às empresas que acreditam no projeto, que todo mês dá a sua colaboração, né? Porque nós temos funcionários também ali no Multiplique. Alguém tem que pagar isso, Alguém tem que pagar. Então, é um orgulho hoje estar à frente da CIOC, né? Dando continuidade, uma associação que é referência, foi citada em eventos fora do estado de São Paulo, no Rio de Janeiro já. Hoje nós somos em 700 associados. Essa é uma pergunta que eu tinha. Eu falei, cara, a conversa está tão boa que eu não vou nem entrar nesses detalhes. Né? Não, são 700 associados. Poucas associações da RA possuem um número desse de associados. Sim. Nós estamos aí com uma campanha promocional incentivando o comércio somente em distribuição de prêmios, sem contar a parte tributária. R$150 mil esse ano sendo distribuídos. Inclusive, segunda-feira última agora eu entreguei R$10 mil em prêmios, vale compras e uma moto elétrica. Que legal. E esse mês agora, no último dia, na última sexta-feira, tem mais R$10 mil para serem sorteados. Então é uma referência, uma construção que aconteceu ao longo desses 67 anos de existência, né? A gente possui lá 8 colaboradores, pessoas que vestem a camisa, eu faço reunião constante com eles, não escondemos nada, porque todos têm que sentir as alegrias e as dores da instituição. Sim. Então é muito valoroso. Eu procuro valorizar essa posição que eles possuem. Mas com relação ao fórum também, quando você vê principalmente um jovem que mudou a sua forma de ver a vida, ou ele passou a enxergar uma oportunidade, passou a ter um sonho. Nós tivemos um exemplo da primeira turma da Nuvem, da Escola da Nuvem. Um jovem que hoje constituiu família. Ele é um dos que ministram ou é um dos responsáveis pelo curso, né? Já possui 2 filhos, né? 2 filhos. 2 filhos. Então, já valeu a pena. Só Sim. por esse jovem. Só por esse jovem já valeu a pena, tá? Mas nós temos muitos outros. Pelas mulheres que a gente uniu, deu oportunidades, né? Pelas mães, então tudo, pelos agricultores, pelo meio ambiente, tudo isso valeu a pena, tá? E não me preocupo de eu estar ali à frente. Não me preocupo, porque é um projeto que nós sabemos, né, Zanetti, que ainda está no alicerce. Sim. E ele não vamos dizer assim, amarrado. Não, ele é volátil. Uhum. Então, inclusive agora nós estamos apurando algumas arestas para que ele seja mais eficiente ainda, que deem oportunidades para novos voluntários. Então, é isso que é a nossa visão. Que bacana. Tá? Talvez esteja aí uma das chaves do sucesso de vocês, né? Vocês não deixam entrar no ostracismo, no comodismo, ficar engessado. Estão sempre procurando melhorar, aperfeiçoar. Isso é algo fantástico, né? Que muitas vezes
tem aquela falsa impressão de que já cheguei aonde eu queria, né? E quando você acha que chegou, você já está ultrapassado, né? Exatamente. É verdade. Bom, vamos lá. Cláudio, Edilson, cara, muito, muito obrigado a vocês dois por essa experiência. Esse episódio, eu confesso para vocês que foi o episódio mais surpreendente para mim, tá? Porque fugiu totalmente do roteiro que eu tinha construído, né? Mas foi assim algo... o que vocês trouxeram, o depoimento de vocês, os exemplos que vocês trouxeram, né, Carlos? Sensacional. São sensacionais, são inspiradores, tá? E nos faz pensar muito no nosso papel, né, na nossa sociedade aqui em Presidente Prudente. Eu acho que quem vai assistir o episódio vai refletir sobre isso também, né? Como é que eu posso melhorar essa junção, né? Eu falo assim, eu sou um fã do modelo de cooperativismo, do associativismo e o voluntariado que vocês trouxeram hoje, assim, depoimentos espetaculares. Então a gente só tem a agradecer a ambos por essa visão, esse trabalho que vocês fazem com tanta dedicação, com amor, carinho, tá? Lá em Oswaldo Cruz, e que tudo que vocês fazem lá comece a ter efeitos também para as outras cidades da nossa região. Então a gente agradece de coração, tá? Carlos, te agradeço também pela bancada, perguntas extremamente valiosas para os nossos convidados, então gratidão por estar junto nesse projeto, tá? E tenho certeza de que essa conversa, tá? Ela trouxe essas reflexões, né? E são reflexões que na verdade vão para empresários, professores, estudantes, para jovens, pessoas que estão inseridas na comunidade, que a gente não pode esperar as coisas acontecerem, caírem do céu, né? Poder público tem a sua limitação, conforme a gente já falou. Então, gratidão mais uma vez. E a você que nos acompanha ou até aqui nesse episódio, nos acompanha nas redes sociais, no canal do YouTube, nosso muito, muito obrigado pela audiência. Continuem conosco, compartilhem este episódio com quem precisa assistir o que nós ouvimos e assistimos aqui hoje, e siga acompanhando o Desenvolve Oeste Paulista Podcast. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!